Audiências de custódia. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, lança projeto em Vitória. Tribunal Capixaba empossa novo desembargador. Fernando Zardini Antônio já atua no Tribunal Pleno e na Segunda Câmara Criminal. Carlos Henrique Rios do Amaral assume vice-presidência do TJS. O programa Justiça Capixaba está entrando no ar. Obrigado por assistir ao programa Justiça Capixaba com as principais notícias do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. O ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, veio a Vitória para o lançamento do projeto Audiências de Custódia. O ministro participou da solenidade do Tribunal de Justiça e acompanhou o primeiro atendimento a preso feito aqui no Estado. O ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, esteve no Espírito Santo nesta sexta-feira, 22 de maio. Ele veio para o lançamento do projeto Audiência de Custódia, que garante ao preso o direito de ser ouvido pessoalmente pelo juiz em até 24 horas após a prisão em flagrante. Antes, apenas os papéis enviados pelo delegado eram analisados pelos juízes. A expectativa é de que a implantação aqui no estado reduza o número de presos provisórios, como já aconteceu em São Paulo, primeiro estado a implantar o projeto. É a nossa expectativa. Em São Paulo, isso aí reduziu 43% da entrada das pessoas e aqui a gente imagina que o número vai girar em torno desse patamar. Isso aí gera enormes benefícios, né? Primeiro para o preso, que ele deixa de conviver durante esse tempo todo naquele ambiente carcerário que não é proveitoso. Em segundo lugar, para o próprio governo, porque ele economiza e muito. Aquela pessoa ela vai deixar de receber uniforme, roupa de cama, colchão, materiais de higiene. Então é um custeio que vai gerar economia para o Estado e que vai permitir o investimento em outras áreas. Então os benefícios são inúmeros. É uma forma de se realizar justiça já no primeiro contato com o Poder Judiciário, nas primeiras 24 horas das prisões que são realizadas e ao mesmo tempo um controle melhor da entrada de presos no sistema penitenciário do nosso Estado. Representa um passo importante na administração do sistema penitenciário e também de segurança pública, porque, ao contrário do que se imagina, para a segurança pública não interessa também que indivíduos que não precisam ficar segregados permaneçam presos, superlotando o sistema e trazendo problemas de administração e gerenciamento de nossos presídios e penitenciários. Durante o evento, o ministro destacou que o Brasil é o terceiro país que mais prende. Hoje são aproximadamente 600 mil presos, 40% deles provisórios, algo em torno de 240 mil detentos. São presos que aguardam uma sentença definitiva, que jamais se depararam com o juiz em flagrante ofensa ao princípio da não culpabilidade ou ao princípio da presunção de inocência, que é um dos princípios basilares da nossa Constituição. Nós somos considerados estes números, incluindo aqueles que se encontram em regime aberto, nós somos hoje, lamentavelmente, o terceiro ou quarto país que mais encarcera pessoas no mundo. Este é um dado triste e que nós haveremos de superar. Para o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Espírito Santo, Homero Mafra, a medida é um avanço na garantia dos direitos do cidadão. Essa medida é uma medida fundamental para os direitos humanos no país. Um país que prende mal, um país que prende muito, um país que mantém prisões que não tem razão e sentido de ser. Essa audiência, a apresentação do preso imediatamente à autoridade, cumpre o mandamento constitucional até do respeito à dignidade da pessoa humana. Penso que vamos avançar muito. Para o presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a audiência de custódia preserva a dignidade da pessoa humana e atende aos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou de outra autoridade, autorizada pela lei
a exercer funções judiciais. Esse texto, previsto pela Convenção Americana dos Direitos Humanos, conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, institui um dos mecanismos de proteção da liberdade e do julgamento célere por um juiz natural, auxiliando a real efetivação do devido processo legal e preservando mesmo a dignidade da pessoa humana. O Espírito Santo passa a ser o segundo estado do Brasil a implantar a audiência de custódia depois de São Paulo. Até ontem, quando uma pessoa era presa na Grande Vitória, apenas os autos eram enviados ao juiz para que ele pudesse analisar a real necessidade da prisão. A partir de agora, também o preso será apresentado ao juiz dentro de 24 horas após o flagrante. Assim como aconteceu na primeira audiência de custódia, realizada logo após a solenidade. Este ajudante de pedreiro, viciado em crack, foi flagrado roubando um celular dentro de um ônibus em Vitória. A prisão foi comunicada à Justiça às 2h30 da tarde de ontem. E hoje, ao 12h40, ele já estava diante da juíza, da promotora e do defensor. Por ser réu primário, não possuir condições de pagar a fiança e já ter tentado se reabilitar das drogas, a juíza concedeu ao autuado liberdade provisória e aplicou uma medida cautelar. Em vez de ir para a cadeia, ele foi encaminhado a uma entidade de reabilitação. A audiência durou cerca de 10 minutos e foi acompanhada pelo ministro Ricardo Lewandowski. Nós temos um grande número de prisões provisórias que poderiam ser perfeitamente evitadas. Hoje é um exemplo disso. Nós temos um jovem de 21 anos, viciado em crack, que roubou um celular, que foi devolvido à vítima, que ao invés de estar sendo encarcerado e ao invés de se misturar com criminosos de alta periculosidade, vai receber um tratamento e vai ficar sob a custódia do Estado e oportunamente ele será penado, enfim, da forma como a lei determina. É muito importante dizer que a audiência de custódia, ela, longe de contribuir para a impunidade, ela vai garantir mais segurança para a sociedade. Porque nós vamos evitar que um preso primário, um preso de menor potencial ofensivo, seja detido durante meses e anos sem comparecer diante de um juiz e passe a fazer parte do exército das organizações criminosas e volte para a sociedade, ao invés de reabilitado e pronto para se reinserir na comunidade, ele passa a ser mais um criminoso qualificado. Então, além de nós estarmos garantindo os direitos fundamentais do preso enquanto pessoa humana, que só perde a sua liberdade, nós estamos também homenageando a dignidade da pessoa humana. O mais novo desembargador do TJS, Fernando Zardini Antônio, já está atuando na 2ª Câmara Criminal e no Tribunal Pleno. Ele foi empossado administrativamente pelo presidente do TJS, Sérgio Bisotto. O desembargador Zardini chega ao Tribunal de Justiça para ocupar uma das vagas destinadas ao Ministério Público pelo 5º Constitucional. O mais novo desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Fernando Zardini, já está atuando na 2ª Câmara Criminal. Ele foi eleito para a vaga do desembargador Vivas, dentro do 5º Constitucional. O 5º Constitucional, disposto no artigo 94 da Constituição Brasileira, prevê que 1/5 dos membros dos Tribunais de Justiça dos Estados seja composto por advogados e membros do Ministério Público. Hoje, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui em sua composição total 30 desembargadores. Portanto, seguindo a regra, são 6 ocupando o 5º Constitucional. Da Ordem dos Advogados vieram os desembargadores Álvaro Bourguignon, Aníbal de Rezende Lima e Namir Carlos de Souza Filho. Do Ministério Público vieram Sérgio Gama, José Paulo Calmon e agora Fernando Zardini, que ocupa a vaga aberta com a aposentadoria de José Luiz Barreto Vivas. Fernando Zardini foi escolhido a partir de uma lista de 6 candidatos enviada pelo Ministério Público ao Tribunal de Justiça. Dessa lista de 6 nomes, foram selecionados 3 candidatos e apresentados ao governador Paulo Artung, que decidiu pelo nome de Zardini.
O novo desembargador tomou posse este mês e já atua na 2ª Câmara Criminal. Ele é formado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo. Foi servidor do Poder Judiciário, promotor de justiça em diversas comarcas do Estado e procurador de justiça. Exerceu os cargos de secretário estadual de Justiça e procurador-geral de Justiça. É um novo momento e nós esperamos poder contribuir com a pouca experiência que temos e, naturalmente, colhendo da experiência dos mais antigos, uma forma de trabalho que possa trazer à Justiça Capixaba uma maior celeridade, uma maior prestação de serviços a serem retribuídos ao povo do nosso Estado. A posse solene do novo desembargador Fernando Zardim Antônio está marcada para o dia 18 de junho. O desembargador Carlos Henrique Rios do Amaral é o novo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Natural de Iuna, na região do Caparaó, Carlos Henrique Rios do Amaral ingressou na magistratura em 1977. Já foi juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça, membro do Tribunal Regional Eleitoral e presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais. Em 2003, foi promovido a desembargador por antiguidade. No último biênio, atuou como Corregedor-Geral da Justiça. Atualmente, compõe a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Espero ajudar tudo que for possível ao nosso presidente, que tem desempenhado com muito brilho esse cargo, que é extremamente espinhoso e difícil. Eu acredito que seja o mais espinhoso cargo do Estado do Espírito Santo. Ser presidente de um Tribunal de Justiça, que mexe com desembargadores, com juízes, com funcionários. Então são situações que convergem todos para um só, para o presidente do tribunal. E na condição de vice-presidente, espero auxiliá-lo em tudo que for possível. O desembargador Carlos Roberto Mignoni participou nesta quinta-feira de sua última sessão do Pleno no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. O desembargador Mignoni está se aposentando porque no dia 30 de maio completa 70 anos e atinge a idade limite do serviço público. A sessão foi marcada pela emoção desde o início. A saudação de despedida foi feita pelo desembargador Sérgio Gama. Ao longo de sua profícua e ascendente carreira, nosso homenageado sempre cumpriu as suas obrigações, com notável dedicação e empenho. Foi criterioso, sem ser excessivamente severo. Geriu com firmeza, sem ser desnecessariamente enérgico. Enfrentou os desafios da judicatura e da administração pública com competência e serenidade. Fez história na magistratura por seu denodado empenho em prol de um poder judiciário cada vez mais independente e respeitado. O decano da corte, o desembargador Adalto Dias Tristão, entregou ao desembargador Mignoni a comenda Gran Cruz do Mérito Judiciário. Ele também foi homenageado pela Associação dos Magistrados do Espírito Santo. O desembargador Carlos Roberto Mignoni também deixou hoje a Corregedoria Geral da Justiça. Ele chegou ao TJS por merecimento em 2004, depois de 30 anos de atuação como juiz em diversas comarcas do Estado. É formado em Direito pela Faculdade de Cachoeiro do Itapemirim e pós-graduado em Direito Civil e Processual Civil pela Universidade Gama Filho. Em seu discurso de despedida, o desembargador não conseguiu esconder a emoção. Graças a Deus, ao longo do tempo, tenho muito a agradecer. Deixo então, antecipadamente, o registro da minha saudade, da convivência diária. Junto com ela, deixo também um pedido de desculpas pelas inúmeras faltas cometidas.
elas decorreram e decorrem da minha, da nossa imperfeição e são inevitáveis. Agradeço de coração a todos. Muito obrigado. Obrigado mesmo. O desembargador Mione é um colega de 30 anos de magistratura. Eu já o encontrei aqui, juiz, uma referência para mim especialmente, cheguei depois, um amigo, um juiz exemplar, um excelente chefe de família e uma pessoa incrivelmente humilde. Fará muita falta ao tribunal. Então, da minha parte, eu só desejo que ele tenha um ócio remunerado muito feliz. O desembargador Mione é um dos maiores amigos que eu já encontrei na magistratura. Vai fazer muita falta para a magistratura a sua saída, toda a bagagem, experiência e que muito poderia ainda contribuir para o Poder Judiciário. Mas de qualquer sorte eu desejo ao colega Mione que agora, não mais em atividade, que continue sendo abençoado pelo Criador. É um momento muito, na mesma hora, muito feliz, mas também um pouco, a gente fica com o coração partido, porque é uma pessoa que está em plena capacidade, né? Mas a vida, Deus sabe o caminho certo, e acho que ele agora tem uma missão muito importante, que é passear, estudar, novos objetivos, né? Que Deus mandar, se Deus quiser. Considero que ele leva muita coisa, aprendi muita coisa. Espero, do que aprendi, poder colocar em prática na minha vida muita coisa, que talvez não tenha me sido possível aqui, enquanto juiz, exercer, praticar. Mas espero continuar a minha vida e esses valores que eu aprendi aqui, aplicá-los. Nos abrigos do Espírito Santo existem cerca de 140 crianças à espera de adoção. Muitas enfrentam dificuldades para arranjar lares adotivos por causa da idade. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem trabalhado para sensibilizar as famílias e aumentar o número de adoções de crianças mais velhas. No dia 25 de maio é comemorado o Dia Nacional da Adoção. E o Tribunal de Justiça do Espírito Santo está investindo em ferramentas para melhor gerenciar as adoções. Os esforços são para aumentar o número de adoções de crianças com mais de 5 anos de idade. No Espírito Santo, quem gerencia as adoções é a Comissão Estadual Judiciária de Adoção, através de um sistema chamado SIGA, o Sistema de Informação e Gerência da Adoção e Acolhimento. O SIGA contém dados de crianças e adolescentes acolhidos, dos pretendentes habilitados à adoção e também dos programas de acolhimento. Por sua eficácia, o sistema conquistou no ano passado o primeiro lugar no Prêmio Inoves, na categoria Uso das Tecnologias da Informação e Comunicação. O prêmio é concedido pelo governo do estado às iniciativas inovadoras da gestão pública. A importância do SIGA, assim, resumidamente, é efetivamente garantir o direito à convivência familiar das nossas crianças e adolescentes, seja na família dela de origem, né? Ela foi acolhida e ela tem um tempo e ela pode voltar para essa família de origem, e não podendo, é garantir que a ela esse direito já numa família substituta. De acordo com o SIGA, em 2014 foram realizadas 153 adoções em todo o Espírito Santo. Este ano, até o momento, foram realizadas 17, mas ainda existem 141 crianças e adolescentes disponíveis para adoção. As idades variam de 0 a 18 anos. A juíza coordenadora da Infância e da Juventude do Tribunal explica que hoje as crianças de até 5 anos são facilmente adotadas. Para as crianças acima desta idade, é mais difícil encontrar pretendentes. As pessoas ainda, os pretendentes, os casais, eles ainda querem passar por todas aquelas fases da maternidade e da paternidade, o que nem sempre se consegue em razão do perfil das crianças hoje que estão nas instituições de acolhimento. Então a gente precisa ainda trabalhar com essa formação do pretendente à adoção, para que ele possa exercer esse desejo dele, da maternidade, da paternidade, com aquela criança que precisa e deseja um lar.
Até porque a fase da infância, principalmente a primeira infância, ela passa rápida, né? Os pais, eles convivem com os filhos numa fase muito mais longa da fase adulta. Então, se ele fizer esse encaminhamento, mesmo que essa criança maior, bem encaminhada, ele vai ter aquele parceiro, aquele companheiro, aquele afeto melhor desenvolvido ainda na fase adulta. Para mudar essa realidade, a Justiça Estadual está investindo em cursos preparatórios para a adoção. Nós vamos ter já uma formação para as equipes técnicas das varas de infância e juventude. São equipes preparadas, mas precisam estar melhores formadas em razão ainda dessa super exigência dessas pessoas interessadas na adoção. O programa Justiça Capixaba fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.